Fátima e hoje eu vou continuar a leitura desse livro aqui com vocês. Faz uns 3 dias que eu não gravo, gente, umas 3 noites, pra falar a verdade. Calor demais, tô toda descabelada, tudo com piranhas no cabelo, porque ontem no trabalho fez 38 graus. Hoje foi minha folga, já passou da meia-noite, já 1 hora da manhã. A sensação térmica agora, não, marcou que a temperatura era 34 graus, completamente forno. Hoje eu não sabia o que fazer. Aí eu falei assim, eu arrumei os negócios na minha sala, deixei ela prontinha, que eu quero montar a árvore de Natal. Nossa, mas tá terrível, terrível, não sei como eu vou fazer. Eu tenho até inclusive uma blusa vermelha de manguinha assim, ela é um tecido bem leve. Eu vou levar ela no serviço amanhã, porque, sabe, o material da minha blusa, da minha camisa de trabalho, é daquelas camisas tipo camisa polo, um pouco mais grossinha. Nossa, não sei o que eu vou fazer. Quente demais. Antes de começar a leitura, eu vou pedir, se você não está inscrito, se inscreva, deixe seu like, que ajuda bastante no crescimento do canal. O YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo, ele compartilha com você toda vez que eu ler livro novo e também chama mais pessoas no canal. E outra coisa também, eu dei uma parada no vídeo que eu falei, eu ia falar um negócio, mas eu esqueci. Seja membro, que já tem livro completo para vocês assistirem no canal, tá? Para o canal todo tá entrando este livro Aparecida, todo domingo por volta das 11 horas da noite, 10h30, 11 horas, tá entrando o livro, mas se você quiser assistir ele completo, já tem na aba membros, tá? Você olha na playlist assim no meu canal, vocês vão ver escrito playlist. Tá saindo para vocês um podcast pro canal todo, mas para membros tem uma playlist escrita membros e tá assim, Aparecida. Cada livro vai ter a sua playlist para não confundir vocês. Aí também vai ter assim, vídeo 1, 2, 3, 4, 5 e na descrição eu tô listando os capítulos daquele vídeo para vocês não se confundirem também, tá? Hoje, capítulo 15, os primeiros devotos. Vamos lá. Quando o capitão José Correia Leite morreu em 1744, o juiz encarregado do inventário mandou chamar o testamento à capela de Nossa Senhora do Rosário, onde se encontrava o corpo. Depois de jurar sobre a Bíblia, o testamento começou a listar o que tinha sido deixado pelo defunto. Ah lá gente, parece que eu já li esse capítulo. Pera aí, deixa eu me ajeitar aqui. Acho que não, eu acho que eu comecei a ler esse capítulo no serviço e não deu certo, o barulho estava em volta, eu comecei a ler na hora do meu almoço e acabei parando, e depois disso eu não continuei. Porque eu fiz isso com o vídeo anterior, eu já estava lendo de novo o capítulo. Então vamos lá, vamos de novo. Quando o capitão José Correia Leite morreu, em 1744, o juiz encarregado do inventário mandou chamar o testamenteiro à capela de Nossa Senhora do Rosário, onde se encontrava o corpo. Depois de jurar sobre a Bíblia, o testamenteiro, eu li errado provavelmente, começou a listar o que tinha sido deixado pelo defunto. Uma escrivaninha de jacarandá, uma cadeira com encosto, 2 bancos, 4 catres tecido, um leito velho, 6 colchões, 6 colchões, utensílios de prata, uma corrente de ferro, a própria capela do Rosário e, entre um bocado de coisas velhas, remendadas ou imprestáveis, a lista dos escravos. Conforme o desejo do fazendeiro, algumas crianças cativas seriam doadas à igreja. Gente do céu. Os outros escravos ficariam com os herdeiros. Nossa, já pensou? Fica quieta, viu? Aí você imagina as crianças separadas da família, vamos lá, vamos ficar quieta. Ao todo, entre bebês, crianças, adultos e idosos, eram 41. 5 foram listados como negros ou mulatos. Os 36 restantes podem ter sido índios cativos ou mestiços, como era comum naquela época, na ainda pobre capitania de São Paulo. Entre esses escravos que não eram negros, chamam a atenção as coincidências com os nomes dos pescadores. Um escravo do capitão Correia Leite chamava-se Felipe e estava com 50 anos em 1744.
Na data do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, o escravo Felipe tinha aproximadamente 23. Seria o Felipe Pedroso aquele que levou a imagem de Aparecida para casa depois da pescaria? O testamento leu ainda o nome de outro escravo de 50 anos que se chamava Domingos, conhecido como Domingos Comprido. O outro Domingos da lista de escravos do finado Capitão Correia Leite tinha 40 anos e o apelido de Sapateiro. Era o Domingos Martins, coadjuvante na famosa pescaria? O testamento informou sobre um escravo, João, com 64 anos, chamado Banguela. João Alves Banguela? É o que está aqui. Sabendo que o capitão Correia Leite era dono do porto de onde os 3 homens saíram do dia em que encontraram a Santinha Aparecida, não parece nenhum absurdo pensar que Felipe, Domingos e João eram escravos e foram pescar por ordens do homem poderoso que queria agradar ao governador, ainda mais depois dessa coincidência de nomes. Mas pode ser também que fossem homens livres, e os sobrenomes de origem portuguesa e espanhola reforçam isso. Ou os sobrenomes lhe foram dados depois, ao longo dos muitos anos em que a história foi contada de boca em boca sem nenhum registro, não se sabe. Pelos documentos que atestam os batizados de 2 netos de Felipe Pedroso, imagina-se que ele estava vivo em 1720, 3 anos depois do encontro da Santinha, e já morto em 1745, quando outro neto recebeu a bênção e os santos olhos das mãos do padre José Alves Vilela. Nossa, morreu novo. Domingos Martins viveu muito mais. Foi listado num levantamento populacional em 1765 sobre o destino de João Alves. Tem um ponto, né? Sobre o destino de João Alves não há registro. A leitura do maior clássico da história do Brasil sobre as raças que formaram o nosso país, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, sugere que homens livres que moravam no interior de São Paulo. Peraí que tem um século aqui. Vamos lá, no século XVIII eram provavelmente brancos ou morenos. Era comum que fossem donos de pequenas propriedades onde produziam o que precisavam para sobreviver. Viajantes que passavam por lá um pouco depois do encontro da imagem notaram que havia algum comércio na vila. A posição estratégica de Guaratinguetá, como passagem quase obrigatória no caminho entre a cidade do Rio de Janeiro e as minas de ouro, com o importantíssimo porto de Paraty muito próximo, atraiu para lá muita gente que saiu de outras partes do Brasil e até do exterior atrás de ouro ou outra oportunidade de riqueza. Eram pequenos lavradores, talvez, comerciantes, quem sabe. Pode ser que tenham chegado até ali pensando em ganhar dinheiro, pode ser. Há dezenas de livros devocionais que os qualificam como pescadores piedosos ou homens humildes. Mas, lamentavelmente, não há informações sequer para afirmar que todos eles eram religiosos. E qualquer adjetivo que venha a ser empregado sobre os 3 homens é mera especulação. Podiam ser tanto piedosos como maldosos, numa terra conhecida pelos seus muitos assassinatos, prostitutas e vagabundos. O único que seguramente seguia a religião católica era Felipe Pedroso. Aliás, sem Felipe não haveria Aparecida. Foi ele quem pegou os 2 pedaços de barro que João Alves talvez tivesse jogado fora e começou a transformá-los no maior símbolo da fé católica brasileira. Mas ninguém sabe se Felipe era magro ou gordo, se tinha cabelos lisos ou encarapinhados, nariz fino ou batatinha. O homem que cultuou Aparecida dentro de casa, o primeiro devoto da Santinha, chegou até nós sem rosto e praticamente sem história. O sobrenome sugere a alguns estudiosos que a origem de Felipe Pedroso é portuguesa. Ele dificilmente foi um escravo. Pode ter sido um pequeno comerciante, ou mais um entre muitos desbravadores que se mudaram da vila de São Paulo para o interior da capitania em busca de riqueza.
Incontestável é que ele apareceu à frente uma imagem decapitada, que ele levou para casa, colou a cabeça no corpo e passou aproximadamente 15 anos cultuando a escultura aparecida num pequeno altar doméstico sem que muita gente a visse. 15 anos, gente. Isso que eu falei lá no começo do livro, na minha mente tá, acharam ali e já levaram pra igreja. Nossa, que 15 anos, né? E mais um tempo, né? Incontestável é que ele apareceu à frente uma imagem decapitada que ele levou para casa, colou a cabeça no corpo e passou aproximadamente 15 anos cultuando a escultura aparecida no pequeno altar doméstico sem que muita gente a visse. Não se sabe por que Felipe confiou aquela Nossa Senhora ao filho Atanásio. O documento histórico indica que foi a partir de 1723, um pouco mais ou menos, na casa de Atanásio Pedroso, que a Aparecida começou a ser cultuada com todas as reverências que uma imagem milagrosa costuma merecer. Perto de casa, muito perto do porto de Itaguaçu, de onde o pai dele e os dois companheiros tinham trazido a imagem, Anastácio construiu um altar de madeira e um oratório para abrigar a escultura. Ali ela ficou exposta na beira da estrada. Começou a atrair visitantes e ganhou o apelido que lhe faria famosa. A imagem que tinha aparecido nas águas do rio era Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nossa, que interessante, gostei de saber. Começou como um culto sem rigor religioso, sem freio ou frade, padre ou vigário, que passou muitos anos longe dos olhos da igreja. Aos sábados, não se sabe exatamente em que horário, os vizinhos de Anastácio iam até a casa dele para rezar o terço e cantar em homenagem a Nossa Senhora. Os relatos imprecisos e a falta de documentos históricos não nos deixam saber ao certo quem era a Silvana da Rocha, a quem o padre narrador, aquele que em 1757 registrou oficialmente os acontecimentos, se refere apenas como mãe. Silvana podia ser a mãe de Anastácio, mas é improvável. No registro de batismo de José Pedroso, neto de Felipe, o nome da avó paterna é Verônica da Silva. Silvana poderia ser uma vizinha da família Pedroso, ou é chamada de mãe no sentido de madre, freira. Não é possível saber, pois é uma tal mãe Silvana da Rocha, quem dá vida ao segundo milagre atribuído a Nossa Senhora Aparecida. O primeiro é a pescaria milagrosa no próprio dia do encontro. Era mais um dia de culto na capela construída por Anastácio, quando se apagaram duas luzes descera da terra, repentinamente, que alumiavam a Senhora. Conforme se registrou nos documentos da igreja, pareceu estranho a todos que as velas se apagassem em uma noite tão tranquila e sem vento. E ainda mais estranho, sem que ninguém fizesse nada, as velas voltaram a se acender. Jesus amado, eu já tinha saído correndo. Meu Deus. Ai, gente, perdão. Em outra semelhante ocasião, escreveu o padre narrador: noite de sexta-feira para sábado, estando a senhora em poder da mãe Silvana da Rocha, guardada em uma caixa ou um baú velho, ouviram dentro da caixa muito estrondo. E como muitas pessoas testemunharam aqueles acontecimentos sobrenaturais, a fama da imagem milagrosa e de seus prodígios começou a se espalhar por São Paulo, pelas Minas e depois pelo resto da colônia. Nossa! Anastácio Pedroso achou por bem construir uma nova capelinha, um pouco maior e mais adequada à enorme quantidade de gente que aparecia para ver a santinha que fazia milagres. Foi num lugar chamado Ponte Alta, perto da estrada por onde passava meio Brasil, que Aparecida ficou por quase uma década, esperando que a igreja um dia acordasse para aquele fenômeno. Nossa! Capítulo 16. Deixa eu prender o capítulo 15 aqui, que na hora que eu vou editar, gente, eu fico caçando o livro, caçando os vídeos para saber em qual que eu tô. Capítulo 16. Até quando vão fazer vista grossa? Como seria possível que o padre José Alves Vilela jamais se desse conta de que o fenômeno Aparecida crescia nas barbas dele, a menos de uma légua da paróquia? Pois ficou cada vez mais evidente que o oratório de Anastácio Pedroso era muito mais falado que a igreja de Santo Antônio de
Guaratinguetá, que ele comandava. E o vigário, ainda meio sonolento, abriu os olhos para a santinha quebrada. Primeiro, sem comunicar nada ao chefe, se juntou aos devotos e construiu uma capelinha simples, quase improvisada, em homenagem à Aparecida. E um pouco depois disso, depois que 2 vigários chegaram e foram embora sem fazer nada, após 2 décadas e meia de silêncio... Nossa, ai, eu perdi o capítulo aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Ah, pronto, agora são 3 partes. E um pouco depois disso, depois que 2 vigários chegaram e foram embora sem fazer nada, após 2 décadas e meia de silêncio, em 1743, foi que o padre Vilela resolveu levar aquele zum ao conhecimento do bispo do Rio de Janeiro, que na época mandava nas igrejas da região. O padre fez o que mandava o protocolo, convocou as testemunhas, anotou os depoimentos que confirmavam o encontro da imagem nas águas do rio, ouviu aqueles que juravam ter presenciado os milagres realizados por intermédio da santinha, preparou um relatório e encaminhou a documentação ao bispo do Rio. Quem formalizou o pedido foi um escrivão da igreja. Oxi. Gente, peraí, ó. Eu esqueci de falar. Capítulo 16. Eu já comecei a ler e não falei. A capítulo 16. Habemos Santa. É o que tá escrito aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Não sei se é assim que falam. Eu falei, ué, mas eu não falei o capítulo? Não falei o capítulo. Diz o padre José Alves Vilela: com os mais devotos de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que pelos muitos milagres que tem feito a dita Senhora a todos aqueles moradores, desejam erigir uma capela com o título da mesma Senhora da Conceição Aparecida, que se acha até agora em lugar pouco decente. Se o vigário conseguisse autorização para construir a igreja, por menor que fosse, a Aparecida deixaria de ser um culto escondido, meio torto, e entraria nas celebrações oficiais, pelo menos ali na vila, e atrairia mais fiéis para a matriz de Guaratinguetá. E a resposta oficial veio logo, em 5 de maio daquele mesmo ano. Havemos por bem de lhes conceder licença, como pela presente nossa provisão lhes concedemos, para que possam edificar uma capela com o título da mesma Senhora na dita freguesia. Ai, quanta palavra difícil! Em lugar decente, assinado pelo reverendo paroco. Não me conformo com essa palavra, porque se a gente lê paroco... vamos lá. É por causa do acento que eu tô indignada. Com essas palavras, a Igreja Católica reconheceu a existência da primeira imagem milagrosa surgida em terras brasileiras de uma santa de barro que se tornaria parte importante da identidade do Brasil. No latim usado até hoje pelo Vaticano, foi como se dissessem Habemus Santa, ou colocando em termos mais simples, era o Brasil descobrindo a sua cara, cada vez mais diferente de Portugal. A provisão que reconhecia a Aparecida tinha a força de uma lei religiosa e o bispo deu ordens bastante específicas. Exigiu que a capela não fosse de pau a pique, com aqueles troncos finos de árvore recheados com argila. Eu nem sabia que pau a pique era assim. Eu ouvi falar, mas não sabia que era assim. Ou eu estou entendendo errado. Mas sim de madeira... É isso mesmo, mas sim de madeira durável. Eu não vou lembrar do que a minha mãe falava sobre pau a pique. Agora eu fiquei curiosa, não tenho mais minha mãe, não tem como perguntar. Mas sim de madeira durável com pinturas coloridas, cálice de prata e coisas mais necessárias. Mas faltava terra. A igreja só autorizaria a obra se o padre Vilela conseguisse os terrenos de graça. E logo o paroco português estava sentado na sala de estar de uma fazenda, depois na casa de uma família e por fim ao lado de uma viúva, recebendo as generosas ofertas. 3 moradores de Aparecida doaram os 3 terrenos vizinhos, que juntos formavam um morro onde Vilela queria colocar a capela. Era um lugar decente, conforme exigido pelo bispo, e longe do risco de enchentes do rio Paraíba do Sul. As doações foram registradas em nome da Santinha, prevendo que a dita senhora ou seus procuradores deveriam tomar posse dos terrenos.
Aos olhos da lei, o único que podia agir por intermédio de Aparecida era o padre Vilela, presente em todos os atos em que foram lavradas as escrituras. Nossa, olha quanta coisa aconteceu. Tô falando de documentação. Nossa, eu tô assim, interessante. Margarida Nunes Rangel doou de hoje para sempre a Virgem Maria Nossa Senhora da Conceição, chamada Aparecida, para que no dito morro chamado dos Coqueiros, pela disposição que a dita paragem tem, possam fazer a sua nova capela. A dita doadora não assinou o termo de doação porque não sabia escrever. Quem assinou por Margarida foi um genro da viúva, fazendeiro riquíssimo que acabou sendo contratado pelo padre Vilela para construir para construir a capela. Mas não o capitão Antônio Raposo Leme com suas próprias mãos. Foram os escravos do fazendeiro que construíram a primeira igreja oficialmente dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Entre eles um Manuel, 2 Joões, 2 Josés, um Domingos, um Elias e um Agostinho, deixados como herança aos filhos quando o fazendeiro morreu antes do fim da obra em 1744. Nossa, faz tempo, hein? Quando os escravos terminaram o trabalho, o padre Vilela ainda devia algum dinheiro aos herdeiros do capitão defunto, mas assim mesmo preparou uma grande cerimônia para celebrar o acontecimento. Na véspera saiu acompanhado do povo em procissão da capelinha rudimentar de Anastácio Pedroso até a nova capela de Aparecida, já estou emocionada, que pouco a pouco iria emprestando nome àquele pedaço da vila. No dia seguinte, 26 de julho de 1745, a igrejinha foi inaugurada com a bênção e a missa do padre José Alves Vilela, que pelos meses seguintes comandaria 2 igrejas ao mesmo tempo e, por causa disso, inauguraria a prática de fazer a Santinha viajar em procissão anual de uma para outra, da Capela de Aparecida para a matriz de Guaratinguetá, pedindo que Deus mandasse chuva para irrigar as plantações. A capela, pelas medidas da época, tinha 32 palmos de largura por 76 palmos de comprimento. Nossa! Aproximadamente 7 metros por 16. Era simples como quase tudo em São Paulo no século XVIII, sem o ouro e sem os tesouros artísticos das igrejas das Minas de Ouro ou do Rio de Janeiro. Ai, tô com uma dorzinha aqui. Por recomendação expressa do bispo, a edificação construída sob os cuidados do padre Vilela não podia ser de pau a pique, mas a Santa de Barro não escapou de ter uma capela de barro. Os escravos do capitão Antônio Raposo Leme usavam caixas de madeira e socavam a argila dentro delas com um pilão para formar blocos como grandes tijolos, numa técnica característica de São Paulo nos tempos da colônia, a taipa de pilão. Os maiores luxos da capela eram ornamentos de madeira talhada, os chamados retábulos, em parte pintados de dourado, servindo de fundo para o altar principal. Ali a futura rainha do Brasil ficaria num nicho que seria sugestivamente chamado de trono. A capela tinha 2 altares laterais, um para abrigar a imagem de Santa Ana, mãe de Maria, outro para o menino Jesus. Tinha também 2 sacristias e um quarto dos milagres para guardar os ex-votos, esculturas quase sempre de cera ou madeira, frequentemente representando partes do corpo deixadas na igreja como forma de agradecimento pelas graças atingidas por intermédio da Santinha. Era comum em qualquer igreja brasileira e continuaria sendo, se a santa intercedesse pelo fiel junto a Deus e o livrasse de um problema de surdez, ele deixaria uma orelha de cera ou madeira. Se fosse um problema na perna, deixaria uma perna. Uma forte dor de cabeça, uma cabeça. Os milagres aconteciam com tanta frequência que o quarto ficaria pequeno, e dia após dia, os ex-votos deixados pelos fiéis iriam avançar pelos cômodos, a ponto de se espalharem por toda a igreja. Eram tantas graças alcançadas que chegou um momento em que o bispo resolveu proibir os agradecimentos.
digamos menos nobres. Nossa, proibimos com pena de culpa ao capelão que consista mais pintura alguma em papel, aceitará as em cera ou madeira. Debaixo do piso de madeira da capela de Aparecida, guardou-se lugar para os túmulos de seus principais benfeitores, entre eles uma solteirona riquíssima chamada Potência Leite, que fez questão de avisar em seu testamento: meu corpo será sepultado na capela de Nossa Senhora Aparecida. Nossa! Ainda no ano de inauguração, Padre Vilela registrou no inventário a existência de mais uma imagem, outra de Nossa Senhora da Conceição, maior, para ser usada nas procissões. Tinha o dobro da altura da Aparecida original. No inventário de 1745, pelas palavras do Padre Vilela, ficamos sabendo que no momento em que a Igreja Católica reconheceu o culto à Santinha de pescoço quebrado, os fiéis já andavam preocupados em fazê-la mais bonita ou menos feia, porque desde aquele tempo já seria apropriado concordar com quem diz que beleza não se põe à mesa. Até porque dali por diante ninguém mais veria a Santinha em público do jeito que ela veio ao mundo. O vigário recebeu dos fiéis 2 mantos que considerou preciosos, sendo um deles de seda com rendas e ramos de ouro, sob a cabeça miúda, escondendo as 2 flores do diadema do barro original. A Aparecida passaria a ostentar, dependendo da ocasião, uma das muitas coroas de prata que ganhara de presente. Uma delas era tão rica que colocava gravemente em risco a cola que lhe consertara o pescoço. Pesava mais de meio quilo. Nossa! O manto e a coroa escondiam a feiura da imagem. Ele dava um ar de rainha que ela jamais perderia. Eu tô falando, chegar lá e ficar observando assim. Mas sempre chega, como que eu vou ficar parada lá olhando? Na Nossa Senhora original só seriam vistos os olhos amendoados e a boca que dizem que vive sorrindo. Mas até disso não se verá muito, porque as sombras do manto e o escuro da pele quase não deixarão que se notem as feições rechonchudas da Santinha, ainda mais quando o trono dela for subindo mais e mais nas paredes da igreja, para poupá-la dos afagos exagerados e até mal intencionados. Por enquanto, ninguém precisava curvar muito o pescoço. Ela continuava só um pouco acima do altar, e os peregrinos conseguiam pegá-la na hora em que o padre Vilela fosse dormir. Nossa! Ele ou o sucessor dele, que chegou no ano seguinte, porque depois de cumprir sua mais nobre missão nesse mundo material, o padre ainda precisava cuidar da fazenda e dos escravos que mantinha ali perto. Sem falar que Vilela continuava tomando conta da matriz de Guaratinguetá. Quando anoitecia, muitos peregrinos que chegavam exaustos depois de tanta viagem a pé, em lombo de cavalo ou de mula, acabavam contando com a camaradagem do vigário ou dos escravos da igreja. Amarravam os animais num pátio e dormiam dentro da capela. Ficavam tão perto da Santinha Milagrosa que não resistiam. Tiravam a Aparecida do trono. Os peregrinos faziam pequenas procissões na escuridão da capela, cantavam, levantavam a Santinha na direção do céu. Nossa, eu tô com dor aqui, gente, esses dias eu tô. E repetiam o gesto dos padres, beijando a imagem sagrada. Depois ofereciam a Aparecida aos amigos e parentes para que a beijassem também. A intimidade era tanta que em 1761, um padre visitador, espécie de fiscal encarregado de executar as ordens da Inquisição, Inquisição. É que eu olhei na mesma linha e voltei para trás. Da Inquisição, baixou uma nova norma, havendo-se de dar a oscular, beijar, vai pular um monte de foto, mas eu volto. A soberana imagem será com a decência devida, tendo primeiro luzes ou velas acesas, estando o sacerdote que assim o fizer com sobrepeliz e estola, 2 peças da vestimenta formal dos padres, incensando primeiro a imagem e fazendo as mais cerimônias em semelhantes atos.
Ou seja, era preciso pôr um fim à tradição iniciada na capela de Felipe Pedroso e depois seguida por peregrinos sortudos nos primeiros tempos. Era inevitável, com tanta gente vindo ao Brasil inteiro para ver a Aparecida, os padres começaram a perceber que era preciso protegê-la. Ainda mais porque se tratava de uma imagem muito frágil, de barro muito fino, com uma cabeça que vivia teimando em desgrudar do corpo. Ai, imagina o desespero. Pouco a pouco os padres foram se tornando mais cuidadosos, reforçaram o vidro, colocaram a imagem em lugares mais altos e acabaram tirando a santinha dos braços do povo. Até que chegaria o dia em que se tomaria uma medida drástica, colocar a Aparecida num nicho de ouro à prova de balas, a mais de 4 metros do chão. Como se sabe, muitas vezes o mistério acaba aumentando o interesse. Ao mesmo tempo que a Aparecida ia se tornando quase inatingível fisicamente, a fé conquistava a elite brasileira e o quilate dos presentes ficava maior. Houve um fiel, um certo Tomé Teixeira, que deixou de herança uma pequena fortuna em nome da Santinha. O testamento dele dizia que os padres deveriam aplicar o dinheiro com bons fiadores abandonados e usar os juros para comprar combustível e acender a lamparina da capela. Deveria ser azeite doce do Rio de Janeiro para estar a lâmpada de dia e de noite sempre acesa. Sempre que precisassem, os padres dariam outras utilidades aos presentes deixados à imagem. Afinal, era preciso manter a casa e a santa em ordem. O tesoureiro da capela de Nossa Senhora Aparecida disporá dos cordões grossos de ouro dados à senhora por não serem trastes, por sua grossura, que hajam de servir para conserto da imagem da mesma senhora. Era a ordem de um padre visitador no fim do século XVIII, antecipando 2 problemas que iriam se repetir ao longo dos séculos seguintes: a urgência de colar a cabeça e o pescoço e a sensação de que o cofre de Aparecida era um saco sem fundo. Pior, sem fundo e sem dono. Nossa Senhora. Eu vou mostrar as fotos para vocês, que eu já mostrei em outro vídeo. Eu realmente tô com uma dorzinha aqui, gente. Eu fiquei por anos com muita dor aqui, que eu abri a boca até hoje. Eu tô quietinha assim, vou abrir a boca para comer, me dói aqui. Eu já fui atrás disso. Quer que eu conto para vocês que os médicos falaram. Vamos lá. Peraí. Essa foto aqui. Uma homenagem aos 3 pescadores. A capelinha estaria no mesmo local onde Anastácio Pedroso construiu o primeiro oratório para venerar a Santinha. Tá escrito aqui, ó, 1717, Porto de alguma coisa que não dá para ler do outro lado, a memória João Alves. E tem outro nome aqui do lado, ó, do lado esquerdo. Essa foto aqui. Ainda no começo do século, eu já imaginei qual que era, mas tá tão calor que eu falei, é melhor ver. Ainda no começo do século XX, fiéis vestiam roupas de gala para acompanhar a procissão de Nossa Senhora Aparecida à beira do rio Paraíba do Sul, que é essa foto aqui. Eu vou ler primeiro e vou mostrando para vocês a foto. O famoso colegião, onde aconteceram capítulos importantes da história, como quando um padre arranhou o olho direito da Santinha até sangrar os dedos. Padres alemães percorriam as vizinhanças da Capela de Aparecida, pondo ordem na paróquia que encontraram em 1894. Lá em 1700 e pouco já estava pondo em ordem. Ai, meu Deus, praticamente abandonada. Ai, que dó. Esse aqui, ó. Esse barulho é o meu cachorro cavando o chão, né? Aparecida como nunca mais a veremos. De cabelos curtos, antes de ser quebrada e restaurada no histórico ano de 1978. Vou subir assim para vocês verem, ó. E vou afastar.
Dom Carmelo. Ainda vai falar dele, porque eu não lembro dessa parte. O homem sem meias palavras que desafiou os corruptos que roubavam os cofres da Santinha. Não lembro de ter falado dele, gente. E conseguiu construir a primeira Basílica de Aparecida. Então provavelmente vai aparecer mais pra frente esse cara aqui, ó. Com todo respeito. A coroação de Nossa Senhora da Conceição Aparecida em 1904, após o fim da monarquia, a primeira rainha do Brasil. Quando eu terminar de ler o livro, eu mostro as fotos de novo. Vou ver se eu consigo pôr no final do vídeo. A consagração como padroeira em 1931. Aparecida conquista em definitivo seu lugar como símbolo nacional. Deixa eu dar uma olhadinha na foto. Olha lá. E meu cachorro cavou no chão. Pois é. Desde os primeiros tempos, as romarias fazem o caminho inverso da história. Levam a imagem da igreja até o rio onde foi encontrada. Interessante. Deve ser maravilhoso ver, né? Ai, que delícia. Delícia, com todo respeito, que emocionante que deve ser, maravilhoso. Ai, eu quero ir. Depois do atentado de 1978, a imagem que os fiéis carregam em procissão é uma réplica autorizada pelo santuário. Não entendi. Só contrariando as regras da restauração de obras de arte seria possível juntar esses cacos sagrados, criando praticamente uma nova Aparecida, que é o caixãozinho que eles colocaram, ó, as pecinhas, ó, que foi encontrada, que quebrou o santo. Ai, que desespero. Aqui a caixinha pequenininha, que eu acho que tinha a cabeça dela. Caixinha que fala, lembra que eu li pra vocês? Que fala da caixinha com os pedacinhos. Olha, gente. Ó. Ai, eu encontrei o livro que tá escrito Maria. Porque quando eu comprei esse livro, eu achei que falava da religião. Aqui conta história, um monte de coisa, né? E eu tô curiosa. A próxima que eu vou ler, terminando esse livro, eu vou ler o livro Maria. A restauradora Maria, que é o mesmo cara que fez esse livro, escritor, né? É o calor, gente, tá muito calor. A restauradora que fez o livro Maria. A restauradora Maria Helena Chartuni, diante do maior desafio da sua vida. Com a Santinha, não. Aqui. A Santinha. Padre Isidro escondia a Santinha para cuidar dela como ninguém jamais faria. Dom Pedro Fré se assustou ao ver que Padre Isidro havia mudado a cor da Santinha. Imagina, gente. Oh, meu Deus. A igreja de Dom Carmelo, hoje Basílica Velha. Dom Carmelo ali atrás. A obra gigantesca que daria ao Brasil a segunda maior basílica do mundo, atrás apenas da Basílica de São Pedro no Vaticano. Calor, gente, muito quente. O Santuário de Aparecida, o lugar mais perto do céu que qualquer outro no Brasil. Interessante, né? Aqui. É alta essa parte, nossa senhora. No primeiro plano, a Passarela da Fé, com 392 metros de comprimento, ligando a Basílica Velha atual, presente da ditadura militar. Não lembro de ter atravessado essa ponte, provavelmente com os meus pais, mas eu acho que com meu marido eu não lembro se a gente passou pela ponte, não. Como é que a gente chegou lá em cima? Pela ponte? Não lembro mais, tem que perguntar pra ele. Antes da nossa bandeira, do carnaval e do futebol, Aparecida já era um símbolo nacional. Ai, sabe o que eu lembrei? Minha mãe adorava flor amarela, assim. João Paulo II foi o primeiro papa a fazer o gesto simbólico de erguer
e beijar a imagem em 1980. Nossa, né? Bento. Eita, peraí. Deixa eu ver o que é. Deixa eu ver aqui. Bento. Tá na cabeça o que é, porque a gente é coisa recente. Nossa, 2007 não é tão recente assim, não. Nossa, faz isso tudo? Bento. Bento XVI, é isso mesmo que veio na minha cabeça, eu acho. Bento XVI visitou Aparecida em 2007 com a missão de resgatar os católicos brasileiros. Nossa, ele veio em 2007, faz tempo, hein? Nossa, eu achei que era mais recente. Em 2013, para ver a Santinha, o Papa Francisco mudou o roteiro da viagem programada pelo Vaticano. A tradição de beijar a Aparecida foi inaugurada num tempo em que fiéis dormiam dentro da capela e faziam procissões às escondidas. Por causa dos exageros, beijo agora só através do vidro blindado. Nossa, parece é uma capela, mas parece como se fosse uma televisão, ó. Essa aqui, ó. Não há estacionamento que chegue para os ônibus que trazem fiéis de todas as partes do Brasil. Gente, olha quanto ônibus! Das vezes que eu fui lá, nunca vi tão cheio assim. Nossa, muito cheio. Ah, no Google tem, vocês entrando assim, Basílica Nossa Senhora, tem em 360 graus para você olhar tudo lá dentro. Muito legal, eu gostei. Eu vou deixar o link em todos os vídeos para quem quiser clicar e ver também. Porque senão, para vocês não ficarem procurando qual vídeo que eu coloquei o link, eu vou colocar em todos. Então, se você, na hora que você assistir esse vídeo, já está em todos os vídeos na descrição, tá? A tradição de acender velas para Aparecida vem desde os primeiros dias, em 1717, e é provavelmente um dos motivos para a cor escura da imagem. Olha só. Quando eu for lá, eu vou gravar para vocês, ó, lá dentro. Fazer um vlogão. O santuário recebe mais de 5 milhões de visitantes por ano, pedindo e agradecendo a graças que atribuem a Nossa Senhora Aparecida. Olha só, vista por cima. A imagem que surgiu no Rio Paulista virou a santa de todos os católicos brasileiros. Essa aqui. Ai, deixa eu mostrar direito, eu nem mostrei direito. Aí eu já li aqui. Aí assim, essa última página que eu li foi a 122. Aí tem essa foto aqui. Tomei banho, gente, não parece, tô suando. Trevas e redenção, ó, tá escrito aqui. Então vocês vão ver se fechou o livro. Aqui, ó, entendeu?